Mudanças na Lei Maria da Penha. Estou aqui com a promotora substituta da comarca de Cornélio Procópio, doutora Bárbara Garla, que vai falar sobre as mudanças que vêm a benefício das mulheres vítimas de agressão. Doutora, a senhora poderia citar essas mudanças? Sim, de fato, houve mudanças relevantes na Lei Maria da Penha, agora no mês de abril de 2023, que essas mudanças elas visam justamente proteger ainda mais a mulher que está inserida num contexto de violência doméstica. A primeira dessas mudanças é de que agora não se faz mais necessário que exista um procedimento investigatório ou procedimento cível atrelada a esse pedido de medida protetiva. O que isso quer dizer? Não se exige mais que exista um crime, sequer uma tipificação criminal para que a mulher possa pedir as medidas protetivas de urgência. Isso é, a mulher pode procurar a autoridade policial, a delegacia de polícia ou o Ministério Público e fazer esse requerimento de medidas protetivas quando se sentir em uma situação de perigo, mesmo que não haja essa conduta desse agressor, dessa pessoa que ela visa se manter afastada, sem que, ainda que essa conduta não seja criminosa, ou seja, que não haja uma tipificação penal. Isso auxilia em muito os pedidos de medidas protetivas, porque ainda dá mais segurança para essa mulher que, caso se sinta em perigo, em situação de perigo, pode fazer um pedido de medida protetiva sem que haja uma persecução criminal ou até mesmo civil. No caso do possível agressor ou do homem que tenha ameaçado esta mulher, se ele tiver a arma, neste caso também é recolhido a arma deste cidadão? Sim, inclusive, no momento em que a mulher faz esse pedido de medida protetiva e ela vai até a delegacia de polícia, ela preenche um formulário nacional de avaliação de risco e ela deve informar que este agressor, esta pessoa, ela possui um armamento, uma arma de fogo, que a Lei Maria da Penha, isso não é novidade, né? Isso já é uma imposição anterior da lei, ela impõe que seja feita um recolhimento dessa arma, ou seja, esse agressor que ameaça a vítima e ameaça fazer uso de arma de fogo para atentar contra a integridade da vítima, esta arma, ao pedido, então, pelo Ministério Público e ao deferimento, caso seja verificado que de fato existe uma ameaça à vítima, para que essa arma seja buscada e apreendida a fim de resguardar a integridade física dessa vítima. No caso, a mulher que está sendo agredida ou ameaçada e busca a medida protetiva, ela pode procurar o Ministério Público ao invés de procurar a polícia? Sim, inclusive aqui na comarca de Cornélio Procópio a gente tem um projeto, o projeto Renascer, que justamente trata de atender essas vítimas de violência doméstica para que elas se sintam acolhidas e possam ser encaminhadas das mais diversas formas possíveis, ou seja, não apenas para sua proteção criminal, seu resguardo criminal, mas também para que seja feito com ela um tratamento psicológico, caso assim ela necessite. Então ela pode buscar o Ministério Público tanto para orientação e também pode procurar direto a delegacia de polícia, sendo que a gente sempre instrui e orienta as vítimas que em caso de violência ou em caso de uma ameaça, naquele momento ela deve imediatamente procurar a polícia. Sobre as medidas protetivas ainda, as novidades que foram implementadas pela lei, é importante mencionar que anteriormente não havia uma previsão de duração dessas medidas protetivas. Então agora a lei prevê que essas medidas elas deverão durar enquanto houver uma situação de risco. Ou seja, não há um prazo delimitado para que essas medidas protetivas elas deixem de ter vigência. E essa disposição legal, essa novidade, ela é complementada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que antes de revogar tais medidas protetivas de urgência, a vítima deve ser ouvida. Então agora, o que a gente tem com essas inovações legislativas a vítima pode procurar a delegacia de polícia ou o Ministério Público, pedir essas medidas protetivas, mesmo que não exista um crime propriamente dito. Essas medidas protetivas, elas devem ser dadas com base nessa palavra da vítima e em caso que exista, de fato, possíveis situações de perigo, como violência psicológica, moral, física, sexual ou patrimonial. E essas medidas elas devem durar o período que for necessário para resguardar a segurança e integridade dessa vítima, devendo apenas ser revogadas quando essa situação de perigo for verificada que não existe mais.
E essa verificação é feita justamente ouvindo a vítima novamente, seja intimando por meio de oficial de justiça, mas com uma declaração dessa vítima para dizer que de fato não existem mais a situação de perigo que levou ela em um primeiro momento a pedir essas medidas protetivas. Doutora, em relação a essa última mudança, é que antigamente, por exemplo, ao chegar até uma localidade, uma residência, onde havia a medida protetiva entre o casal, se a polícia militar chegasse ali e eles falassem, não, agora a gente está numa boa, ele não ia ser detido, agora ela não basta só ela dizer para a equipe policial, por exemplo, que eles estão numa boa, ele vai ser detido e só depois que ela for ouvida que a situação vai acabar a medida protetiva. Seria mais ou menos isso? Cada caso é um caso específico, né? As medidas protetivas, elas pressupõem que o agressor não se aproxime mais da vítima, mas também há que se verificar se há um comportamento ativo desse agressor, né? Por exemplo, caso tenha havido um retorno e depois uma reconciliação e a vítima não sinta mais a necessidade de que existam essas medidas protetivas, ela deve informar ao juízo. Ela deve comparecer em cartório, comparecer ao Ministério Público e informar que quer a revogação dessas medidas protetivas de urgência. Porque enquanto essas medidas protetivas estiverem vigentes, a ordem continua vigente, ou seja, esse ex-casal não pode se aproximar, o agressor não pode se aproximar da vítima, que haverá o descumprimento dessa medida protetiva de urgência. Tá certo, com informação então aqui direto do Ministério Público de Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RCFM.